Meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo e convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e se porventura aparecer o botão hypar aí na hora que você for dar esse like nesse vídeo, aproveita e hype esse vídeo e ajude nós a continuar produzindo conteúdo especial para você que recebe BPC, para você que é aposentado, para você que recebe o Bolsa Família, né? E é importante salientar que o tema principal do nosso canal aqui, obviamente, é de temas sociais, né? Como eu já me referi, BPC e aposentadorias, mas de vez em quando a gente traz um vídeo, né, de política para quebrar a rotina. A gente sabe muito bem que muitos inscritos aqui do nosso canal, né, gostam de temas relacionados à política, porque esse canal nasceu falando de política. Pois é, meus amigos, beneficiários do Bolsa Família com NIS terminado em 8 tem o pagamento liberado nessa segunda-feira. Ou seja, você é beneficiário do Bolsa Família e o seu NIS, número de inscrição social é terminado em 8, o pagamento está na conta no dia de hoje, 28 de abril de 2025. É importante ressaltar, né, que se você tiver criança, meus amigos, você tem bônus, né? Se você mora sozinho, aí é só R$600. Agora vamos imaginar que você tenha criança de 0 a 6 anos, o governo federal paga para você um adicional de R$150. Se você tiver criança de 7 a 17 anos, né? Aí nesse caso você tem um adicional de R$50. Mulher grávida ou amamentando também tem um adicional de R$50 e também tem aquela 6 parcelas de R$50, né, para crianças recém-nascidas com idade de 0 a 6 meses, né? E é importante ressaltar que nessa segunda-feira também tem mais o pagamento do gás social para quem tem o NIS terminado em 8. Para você checar, gente, se você vai receber o Bolsa Família e o gás social, é importante você consultar esses valores através do aplicativo Caixa Tem. O Bolsa Família, você pode sacar o benefício na Caixa Econômica Federal, né? Você pode sacar nas lotéricas de todo o Brasil, ou então, se você preferir, você pode movimentar também através da maneira virtual do aplicativo Caixa Tem. Olha, meus amigos, aposentados e pensionistas do INSS com NIS terminado em 3, a grana está na conta no dia de hoje, né? Para quem ganha até um salário mínimo, R$1.518. Vai ficar dessa maneira, né? Se você não tiver empréstimo consignado ativo, R$1.518 mais R$759, que corresponde a primeira parcela do 13º salário. Agora, beneficiários do BPC também recebem, né, o seu benefício no dia de hoje, R$1.518, só que para quem tem o NIS terminado em 3, né? Só que é importante salientar que, por enquanto, os beneficiários do BPC Loas ainda não têm direito a receber o 13º salário, né, gente? É uma pena, né? Inclusive, nós vamos continuar cobrando as autoridades federais, né, tipo deputados, senadores e presidente da República, né, para que tirem o escorpião do bolso, né, gente, e pague o 13º para o pessoal do BPC, porque é justíssimo. Olha, meus amigos, o Bolsa Família, né, que é um dos principais programas de assistência social do governo, continua a ser uma questão de interesse nacional, né? A gente sabe a importância social do Bolsa Família. Recentemente surgiram preocupações sobre o futuro do programa, né, devido a cortes no orçamento. No entanto, não há indicações de que o governo planeje encerrar o programa que beneficia mais de 20 milhões de famílias em todo o país. Gente, é que sempre tem aquele murmurinho nas redes sociais: olha, o presidente Lula vai acabar com o Bolsa Família. Veja, no governo do Bolsonaro tinha 23 milhões de beneficiários, agora no governo Lula tem 20 milhões e pouquinho de beneficiários, ou seja, caiu a quantidade de beneficiários, né? Gente, só que é importante salientar que não existe a menor possibilidade de acabar, né, com o Bolsa Família. Esse foi um projeto, digamos assim, melhorado pelo presidente Lula, né?
Uns falam que o Bolsa Família é de autoria do presidente Lula, né? Mas na verdade o que aconteceu? Já no mandato do ex-presidente Fernando Henrique, ele criou o Vale Gás, vocês lembram do Vale Gás e do Bolsa Escola. Aí quando o Lula entrou, ele criou o Fome Zero, né? Daí ele acabou fundindo, né, os três programas, né? Ou seja, o gás, o Vale Gás, né? E também o Bolsa Escola e o Fome Zero em um programa só, que nasceu o Bolsa Família, né? E esse programa, no mandato da Dilma, teve continuidade, no mandato do Michel Temer teve continuidade, no mandato do Bolsonaro teve continuidade, e não vai ser o Lula, né, que melhorou, né, o Bolsa Família, que vai acabar com esse programa social de tamanha importância para o Brasil, né? Porque leva um pouquinho de dignidade para pessoas carentes. Eu muitas vezes, até hoje, eu estava conversando com minha mãe, né? Quando você conversa com a população, você vê a revolta das pessoas do governo federal pagar R$ 600 para uma família carente. Só que você não vê essa mesma revolta, né, nos super salários, né, do judiciário, nos super salários do executivo, legislativo, ninguém comenta nada. Ou então, né, os roubos, né, surrupiam. Vejam só essa questão que aconteceu com o INSS, né, ou seja, roubos milionários acontecendo a todo momento e não gera essa revolta tamanha no povo, né? Tudo recai sobre o Bolsa Família. Eu acredito que é até um certo preconceito, né? Então, essas informações que vêm sendo veiculadas nas redes sociais, afirmando que o presidente Lula vai acabar com o Bolsa Família, não vai, né, gente? Não vai. Ele pode reduzir de tamanho, mas acabar não vai. Os cortes no orçamento, que somam 7,7 bilhões, foram justificados, né, pelo governo como resultado de uma revisão detalhada, né? E esse boato, gente, que vem preocupando os beneficiários do Bolsa Família é justamente por causa desse corte, né, de 7,7 bilhões de reais. Mas a própria ministra do Orçamento e do Planejamento, a Simone Tebet, ela garantiu que não vai faltar recurso para o Bolsa Família, né? Então, se ela falou que não vai ter corte, não vai ter, né? O presidente Lula também recentemente reafirmou o compromisso com o programa durante uma visita que ele fez lá no Rio de Janeiro. Obviamente, gente, obviamente que, né, o governo federal vai manter o pente fino, né? Porque se tinha 23 milhões de beneficiários lá no governo anterior e agora no atual governo tem apenas 20 milhões e poucos milhões de beneficiários, ou seja, 3 milhões a menos de beneficiários, é porque o atual governo federal está fazendo um pente fino, né? Porque segundo especialistas, segundo o próprio governo, hoje estima-se que 19% dos benefícios, né, unipessoais tem algum tipo de fraude, né? A fiscalização do Bolsa Família será intensificada, né, especialmente para famílias unipessoais que representam cerca de 19% dos beneficiários. Ou seja, né, já em 2023, 2024 teve, né, esse pente fino no Bolsa Família, nos benefícios unipessoais e vai seguir agora em 2025. Agora é importante salientar, né, que se você vê algum vídeo aí nas redes sociais afirmando que o Bolsa Família vai acabar, gente, não acredite, isso é fake news, né? O programa, infelizmente, só vem passando por um pente fino que, segundo o governo federal, que é para tirar aquelas pessoas que não têm direito. E o foco continua sendo ainda as famílias unipessoais. César, mas o que é famílias unipessoais? Gente, é aquela composta por uma só pessoa. Só para você ver, gente, o aperto que o governo federal está dando nesse grupo, né? Por exemplo, se tem uma pessoa que mora sozinho, hoje o benefício só será liberado, né, a partir do momento que um funcionário do CRAS vá lá na casa dessa pessoa carente checar se realmente ele mora sozinho. Se caso, né, a visita em loco comprovar que ele realmente é carente, mesmo morando sozinho, ele vai receber o Bolsa Família sem problema algum. Agora vamos imaginar que tem uma família unipessoal, né, recebe o Bolsa Família, né, uma família
composta de uma só pessoa. E a partir do momento que ele precisar, como que eu posso dizer aqui, né, atualizar os seus dados cadastrais, antigamente o que ele fazia? Ia lá no CRAS, atualizava e boa. Agora ele vai lá no CRAS, né, e aí vai, digamos assim, fazer uma espécie de uma prévia, e aí só será confirmado, digamos assim, essa atualização a partir do momento que um funcionário do CRAS vá lá na casa desse beneficiário para checar se realmente ele mora sozinho ou não. Então, é importante salientar que nesse ano, né, vai continuar o arroxo fiscal em cima em relação ao Bolsa Família, mas basicamente em cima das famílias unipessoais. Olha, meus amigos, o governo, né, tem hoje um abacaxi nas mãos, né? Essa aqui é uma matéria que saiu no jornal O Globo e que reflete a realidade em relação a esse tema, né? Em relação às fraudes nos descontos associativos não autorizados, né, por aposentados e pensionistas, né? Um rolo que causou, meus amigos, um prejuízo de 6,3 bilhões aos aposentados, né? Estima-se que 6 milhões deles tenha sido atingido. E aí, né, meus amigos, a pergunta que está acontecendo hoje em dia, como que o governo vai ressarcir os lesados, né? Na última sexta-feira, a diretora de Orçamento e Finanças e Logísticas do INSS, ou seja, que é a presidente interina, né, do INSS nesse momento, a Débora Floriano, afirmou que o INSS vai elaborar um plano, né, para devolver os valores cobrados de forma indevida. Nós traremos oportunamente, né, um plano onde serão tratadas todas as informações para, em seguida, em uma força-tarefa conjunta, promovermos o integral ressarcimento dos valores irregularmente, né, descontado dos aposentados. Só que o governo, meus amigos, ainda não faz ideia de como isso vai ser feito, né? São estudadas alternativas, né, num processo que vai envolver a AGU, o Ministério da Fazenda e da Previdência, entre outros. Presta atenção, gente, o porquê que o governo está numa sinuca de bico, né? Em princípio, a devolução deveria ser feita pelas associações, ou seja, o INSS ia obrigar as associações a devolver, né, esses valores, digamos assim, descontado de maneira indevida. Só que tem um porém, meus amigos. Essas associações, a grande maioria delas são de fachada, elas não existem, foram criadas único e exclusivamente para lesar os aposentados. E aí como, né? Por exemplo, vamos imaginar que tem um sindicato do trabalhador rural que esteja envolvido nisso aí, né? Ela tem o quê? Ela tem a sede, você consegue ir lá na sede, ver o presidente desse sindicato, tudo bem, né? Aí o governo conseguiria, né, pegar esses valores. Só que aqui a questão é que não é bem assim que funciona. A grande maioria dessas entidades, ela não existe, né? Elas foram criadas somente para lesar os aposentados, ou seja, são praticamente todas de fachada, ainda que 2 bilhões tenham sido bloqueados, né, pela justiça na semana passada, inclusive algumas dessas associações, né, perderam, né, a justiça tomou, né, bens de luxo, Rolls Royce, né, aquele carro caríssimo, antigo, Porsche, Ferrari, né, tenham sido apreendidos. O valor do prejuízo causado é muito maior do que esses bens apreendidos dessas associações, né? Uma das possibilidades, de acordo com um auxiliar direto de Lula, é o governo devolver e depois tentar cobrar das associações. Algo complicado, uma vez que essas entidades já evaporaram, deram linha na pipa, sumiram. Mas nada disso é certo. Ou seja, meus amigos, sabe em cima de quem vai cair essa conta? Em cima do contribuinte, em cima do trabalhador, porque pelo andar da carruagem, né, como a grande maioria dessas entidades eram de fachada, né, o governo não tem como cobrar, não tem como ir lá na empresa e falar assim, ó, fulano e tal, você pegou de maneira indevida 1 milhão, vamos imaginar. Não vai ter como, porque essas empresas já, deram linha na pipa, desapareceram, e aí o governo vai ter que tirar dinheiro do próprio bolso para ressarcir esses beneficiários que foram lesadas, né? Devolução
conformada mesmo é a dos descontos não autorizados referente ao pagamento de abril, né? E esses serão restituídos. Não, nesse caso, né, meus amigos, que a matéria também comentou aqui, né, é que a única certeza que o governo tem é de que essa parcela do mês de abril, né, que, por exemplo, você que tem o NIS terminado em 3, vai receber hoje, está sendo lesado, mesmo assim, né, você não vai receber, por exemplo, vamos imaginar que essas associações estavam cobrando de você R$ 35, você não vai receber o seu benefício inteiro hoje, porque ainda esse dinheiro vai ficar bloqueado. Só que o INSS no mês que vem vai te devolver essa parcela, mas as outras que já foram pagas, meus amigos, o governo federal ainda está estudando uma maneira de como ressarcir os aposentados, porque tudo indica, pelo andar da carruagem, como eu falei, o dinheiro vai acabar saindo dos cofres do governo federal, porque para devolver, né, para os beneficiários, porque só Deus sabe quando o governo vai conseguir, né, recuperar essa grana, se é que vai conseguir recuperar essas granas das associações. Olha, meus amigos, é importante, né? Eu já comentei em um outro vídeo aqui, mas eu vou dar minha opinião de novo, o meu ponto de vista. Eu acho que chegou o momento, né, do presidente Lula, da presidente do INSS interina, que está nesse momento, acabar, gente. Não existir mais a possibilidade dessas entidades, né, receberem de maneira automática, ou seja, descontado da folha do pagamento dos aposentados, essas parcelas, digamos assim. Vamos imaginar que você se associou a um sindicato, né? Que ali você pode cortar o cabelo, que você pode ter uma consulta com o oculista, ou seja, você tem, digamos assim, benefícios, né? Aí, nesse caso, ao invés de vir descontado, você pegaria esse dinheiro quando recebesse e levasse lá nesse sindicato, né? Eu acho que deveria acabar essa história de já ser descontado diretamente da folha de pagamento. Por quê, gente? Quando é dessa maneira que o aposentado leve pessoalmente lá na entidade ou na associação, ele vai indo, de repente ele vai perceber, poxa, mas eu estou pagando, todo mês eu estou vindo aqui no sindicato pagar, todo mês eu estou vindo dessa entidade pagar, mas eu não estou vendo resultado nenhum, eu não estou precisando estar associado aqui. Aí daqui a pouco ele se revolta e pede para sair, né? E já quando é de maneira automática, ele nem percebe, vai pagando, quando vê, pagou a vida inteira, né? E não se beneficiou com quase nada dessas associações, digamos assim. Então, na minha modesta opinião, o governo federal deveria acabar com essa possibilidade do desconto ser de maneira automática. Olha, meus amigos, o presidente Lula, né, sabia desde a última quarta-feira que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, havia sido alertado sobre as irregularidades, mas que pouco ou nada havia sido feito de concreto para coibir as práticas fraudulentas no INSS, apurou a CNN. Só para você ter uma ideia, gente, tem uma conselheira do INSS que comunicou o Carlos Lupe, comunicou o Alessandro Stefanuto de que essa farra do descontos não autorizados estava acontecendo de maneira absurda. Só que tanto o presidente do INSS quanto o ministro Carlos Lupe nada, né? Nada fizeram em relação a resolver essa questão, né? No dia em que a operação foi deflagrada, Lula se reuniu com o ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Benício Carvalho, e o diretor-geral da Polícia Federal, do Andrei Rodrigues, né? Depois disso, Lula debateu com a sua equipe de comunicação e aliados próximos estratégia de ações e resposta para a opinião pública diante do caso. Ele chegou a ser aconselhado a afastar temporariamente o ministro, ou seja, o Carlos Lupe. Essa possibilidade foi discutida, mas a conclusão foi a de que seria melhor aguardar os desdobramentos para não levar para o primeiro escalão do governo mais uma crise suspeita de corrupção, né? Aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração do INSS poderão solicitar, meus amigos, a antecipação de R$ 150. Ou seja, você, por exemplo, que tem
o NIS terminado em 3 e de repente, né, percebeu que vai faltar dinheiro para pagar a sua conta, ou seja, a conta não fecha. Se você quiser pedir, né, a antecipação de R$ 150, gente, é importante salientar que já está valendo, né? Basta você conversar com alguém lá no banco, né, com o atendente lá no banco e solicitar, né, os R$ 150 de antecipação. É importante salientar, gente, que isso aqui não é empréstimo, né? Se chama Meu INSS Vale Mais. Só que você pega os R$ 150 e no mês que vem esses R$ 150 já vai vir descontado, né, da sua aposentadoria, da sua pensão ou do seu BPC Loas. Olha outra pergunta que chegou aqui. É verdade que o pessoal do Auxílio Doença já pode fazer empréstimo consignado com desconto direto na folha de pagamento? Não, gente, não é verdade, né? Existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, só que ainda não foi aprovado, né? E projeto de lei demora muito tempo para se tornar lei de fato, né? Por que o auxílio doença, meus amigos, não tem empréstimo consignado? Porque é um benefício temporário, né? A grande maioria dos beneficiários do auxílio doença recebe por 4, 6 meses, no mais, né? Quando recebe por mais tempo, ali é um ano e meio, né? Antigamente, tinha gente que recebia o auxílio doença 4, 5 anos. Agora não, né? O tempo geralmente é 180 dias, né? 3 meses, 4 meses no máximo. Então, porque é um benefício temporário, né? Daí não tem possibilidade. Imagina você fazer um empréstimo consignado ao INSS, fica 4 meses recebendo o benefício, né? O benefício é suspenso e você tem que continuar pagando esse empréstimo aí por 3, 4 anos, né? Daí não dá certo. É exatamente por ser um benefício temporário que ele não dá direito ao empréstimo consignado. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações atualizadas aqui no nosso canal. Um abraço e até lá.